são os primórdios da mulher moderna. Uma obra repleta de muita história triste, assim. O 15. Olá, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Camões a Clarice Podcast. E hoje eu, a host Inês, vou trazer para vocês uma história super interessante, regional da nossa terra, escrita por uma mulher espetacular. Enfim, são muitas qualidades a se atribuir a essa obra, a essa mulher, que nós vamos tratar nesse episódio. Quem é ela? Ela é Raquel de Queiroz e ela vem acompanhada sempre do seu escrito mais famoso, que é O 15, que provavelmente vocês já ouviram falar. Como eu disse, não deve ser novidade para ninguém, Raquel de Queiroz foi uma mulher espetacular, de uma força tremenda que inspira gerações ontem, hoje e com certeza durante muito tempo. Nós temos o prazer de dizer que Raquel de Queiroz é uma mulher nordestina, né? Ela nasceu em Fortaleza em 1910, em 17 de novembro de 1910. E já muito cedo ela se muda para Quixadá, ainda bebezinha, com dias de nascida. Ela vai embora para Quixadá, viver em uma propriedade da família dela, família esta que não era pobre, não. Nós temos conhecimento de muitos autores aí que passaram por vários perrengues financeiros, sociais na vida, mas Raquel de Queiroz foi uma privilegiada nesse sentido, né, de viver em uma família abastada, que sempre teve muitas condições de vida muito boas. Então, em 1913, a Raquel, né, que tinha ido embora para Quixadá, volta para Fortaleza e o pai dela é nomeado promotor. Algum tempo depois, mais ou menos uns 4 anos depois, em 1917, a família dela vai morar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque em Fortaleza, no Ceará inteiro, está acontecendo uma grande seca, que é justamente a seca de 1915, que ela aborda no livro. E não é só no Ceará, tá, gente? É no Nordeste inteiro. O Nordeste inteiro penou muito com essa seca. E aí, em 1917, eles vão embora, né, fugidos dessa famosa seca, que é conhecida por todos. 2 anos depois, eles voltam para Fortaleza. E em 1921, a Raquel ingressa no Colégio Imaculada Conceição, onde ela se forma como professora. E naquela época, né, isso era permitido. Ela tinha apenas 15 anos, mas como ela era instruída e tal, justamente por conta das condições em que ela vivia, enfim. Com 15 anos ela se tornou professora, né, e começou a atuar. Porém, como nós sabemos, a Raquel não passa a vida inteira sendo professora. Algum tempo depois, ela começa a escrever, é reconhecida, inclusive ela é reconhecida já muito jovem, né? Então não demora muito também para que ela seja eleita para a Academia Brasileira de Letras em 1977, vencendo por 23 votos a 15 o concorrente dela, né, que era o Francisco Cavalcante Pontes. Mas enfim, ela conseguiu lá a cadeira dela, né, muito merecida, e se torna assim a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Olha que responsabilidade, que posto incrível que tem Raquel de Queiroz. Dentre as obras mais conhecidas dela, nós temos o 15, né, que ela lançou em 1930, que fala justamente sobre essa seca que ela também viveu quando criança. Nós temos As Três Marias, de 1939, e Memorial Maria Moura, de 1992. Porém, né, a obra de Raquel de Queiroz é imensa, ela escreve contos. Enfim, além de ter uma variedade de obras, existe também uma variedade de gêneros. Então, isso torna ela uma mulher ainda mais espetacular. Depois de toda essa trajetória, né, de brilhantismo na literatura, ela falece no Rio de Janeiro, não no Ceará, de um ataque cardíaco no dia 4 de novembro de 2003, né? Porém, a obra permanece viva e permanecerá, porque nós não deixaremos ela cair no esquecimento.
Agora vamos à obra, né? Vamos à obra, que é o que nos interessa, é o que nos traz até aqui. Bom, em O 15 nós temos uma narrativa linear, né, que segue uma linha, como o próprio nome já diz, ela não faz saltos temporais, nem nada disso. Toda a descrição é feita no presente. E nele a Raquel vai falar sobre a realidade dos retirantes nordestinos quando essa famosíssima seca atingiu aqui o Nordeste, o Ceará sofreu muito, que foi a seca de 1915, né? Como eu falei para vocês há pouco, a própria Raquel de Queiroz viveu isso na pele, né? Ela vivia bem aqui no Ceará, só que com a chegada da seca, né, nem os pais dela que tinham dinheiro tiveram condições de permanecer aqui, né? Então, também por conta dessas condições, boas condições financeiras, eles puderam ir para o Rio de Janeiro, né, onde tinham melhores condições. E aí a Raquel decide tratar no 15 essa vida, né, desses retirantes que não tinham o que fazer, né? A terra não dava nada e é da terra que eles tiravam sustento, então a solução era imigrar, né? E imigrar, como a gente vê no livro, é uma realidade dura e difícil, né? Que chega até a ter consequências trágicas, mas a gente vai chegar aí já já. Bom, a história, ela tem dois planos, né? Nós temos a história, que é a saga do Chico Bento, e nós temos a história da Conceição, né? São duas histórias diferentes, meio que se entrelaçam de alguma forma, né? Claro. Mas, enfim, a história é dividida nesses dois planos. Então, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou explicar elas, cada uma por vez, né? As duas em separado. Falando primeiro sobre a história da Conceição, né? A Conceição é uma professora e ela sempre passava as férias na casa da Dona Inácia, que é a avó dela, que morava no Quixadá. E essa fazenda se chamava Fazenda do Logrador. Nessas passagens que ela fazia, né, durante as férias nessa fazenda, ela se engraçava, vamos dizer assim, com o primo dela, que se chamava Vicente. Só que aí, por causa da seca e tal, ela resolve voltar para casa dela em Fortaleza e leva a avó junto, que é a Dona Inácia, né? A família, elas vão de trem. A Conceição, quando chega na capital, ela passa a trabalhar no campo de concentração, que é onde o governo, né, reunia esses retirantes que vinham fugidos dessa seca. Eles chamavam de campos de concentração. Mas só pelo nome vocês já podem imaginar como que era mais ou menos, né? Obviamente, não, nem sei se eu posso estabelecer o comparativo, né? Mas enfim. Era nesse lugar que os retirantes, né, recebiam apoio e ajuda, né? Eles vinham de muito longe, chegavam na cidade, não tinham nada, nem para onde ir, nem o que comer. Então, eles iam para esse campo de concentração e recebiam esse apoio. Lá, a Conceição encontra uma moça chamada Chiquinha Boa, que trabalhou durante um tempo na fazenda do Vicente, né, da família dela. E aí, as duas conversando, e a Conceição acaba descobrindo que o Vicente teve um caso com uma mocinha lá, que ela descreve como caboclinha qualquer. E aí, quando o Vicente vai visitar a Conceição, ela fica revoltada e começa a tratar ele de um modo, assim, indiferente, né? Ela começa a... Não sei se eu posso dizer debochar do Vicente, mas começa a excluir o Vicente, trata o Vicente mal. E o coitado do Vicente não entende nada, né? Porque ela não fala, porque ele só fica muito chateado. Quando a seca acaba e volta a chover, né? A Dona Inácia, que é uma senhora que ama a terra dela, resolve voltar para o Logradouro e a Conceição permanece na capital. A história da Conceição, ela não é tão aprofundada, né? Nós temos esse chameguinho que ela tem com o Vicente e tal, esse cuidado que ela tem com a avó e, vamos dizer assim,
a história da Conceição se entrelaça com com a história da família do Chico Bento, que eu vou contar agora. Bom, ao mesmo tempo que a história da Conceição se desenrola lá, né, que ela viaja para a capital, fugindo da seca, vai trabalhar no campo de concentração, também se desenrola a história do Chico Bento. E quem era o Chico Bento? Ele era um vaqueiro da fazenda de Aroeiras, de uma senhora chamada Maroca. Só que, né, com a seca, teve toda a situação, né, o rebanho tinha que comer e tal. E a dona Maroca manda o Chico Bento soltar o rebanho e ela expulsa os empregados porque ela não tem condição de manter, né? Ela não tem plantação, ela não tem nada, então ela tem que demitir todo mundo. E aí o Chico Bento vai nessa também. Então o personagem ele tem duas opções. Ou ele fica ali naquela situação, no sertão, e morre de fome. Ou então ele migra, viaja para outro lugar para tentar sobreviver, né, juntamente com a família, porque ainda tem esse detalhe, o Chico Bento tem uma família enorme. Então, se ele fosse ficar lá, ele ia morrer esposa e filhos e cachorro e todo mundo. Então, o que é que ele faz? Ele junta um pouquinho de dinheiro, troca, vende algumas reses e ele consegue uma burrinha negociando com o Vicente, que é o chamego lá da Conceição, lembram? Enfim, ele consegue ali um troquinho e bota o pé na estrada juntamente com a família, né? A família que tinha a mulher, ainda tinha a cunhada, que chama Mocinha, e os 5 filhos, né? Ou seja, é uma quantidade de gente até considerável. No meio do trajeto, né, a cunhada dele, que era a Mocinha, ela encontra uma casa e ela decide ficar lá para trabalhar. A dona da casa se chama Eugênia. E ela começa a trabalhar vendendo café na estação de trem. Só que a Mocinha, ela é um pouquinho atirada, né? E aí ela passa mais tempo namorando, se envolvendo com os rapazes, se engraçando com os homens do que, de fato, trabalhando, né? Então, a Eugênia, que era a dona da casa, ficou muito chateada com a situação, acabou despedindo a Mocinha e a Mocinha ficou sem rumo e sem direção, né? Então, na história, ela termina por se tornar uma, entre aspas, mulher da vida com um filho sem pai, né? Então, a Mocinha fica no meio do caminho e ainda toma uma direção meio que equivocada, né? De perder o emprego e acabar sendo uma, entre aspas, mulher da vida. O Chico Bento, né, abandonou a Mocinha, ficou lá. Abandonou não, ela que quis ficar, tá, gente? O Chico Bento seguiu com a família dele, né? A Mocinha resolveu ficar pra trás. E aí vem alguns episódios bastante peculiares e que marcam bastante a memória das pessoas quando leem esse livro. Chico Bento continua a sua jornada e, né, numa dessas passagens, o Josias, que é o filho dele, tá sentindo muita fome, né? Ele acaba comendo uma mandioca crua. E para quem não sabe, mandioca crua acaba tendo um efeito tóxico dentro do estômago da pessoa. Então, ele come essa mandioca crua e acaba morrendo envenenado. Para vocês verem a situação, né? A pessoa tá com tanta fome que resolve comer um negócio que mata, né? Mas enfim. A burra que o Chico Bento comprou com os troquinhos que ele conseguiu já estava morrendo, também, né, de fome, de sede. Então o Chico resolve vender ela por 6 mil réis antes dela bater as botas de vez, né? Porque depois que ela morresse não ia ter mais serventia para nada. Depois disso vem o episódio da cabra roubada, que também é bastante fatídico dentro da obra. É um episódio em que o Chico Bento encontra uma cabra no meio do caminho e como ele tá desesperado de fome, inclusive é desesperador a descrição que a Raquel faz nesse momento, assim, a descrição que ela faz do sentimento da fome, sabe? E do sentimento do Chico Bento ao ver aquela cabra ali no meio do nada,
né? Então, o que ele faz? Ele tá desesperado para comer, tá morrendo de fome, os filhos estão morrendo de fome, então ele mata a cabra pra dar de comer à família, né? E a ele também, né, claro. E aí, nesse meio tempo, depois que ele mata a cabra, aparece o dono da cabra. E quando esse homem vê o bicho morto, ele enlouquece. Né? Começa a chamar o Chico Bento de ladrão e pega o bicho morto, não tá nem aí. E aí, o dono da cabra, ele não liga se o bicho já tá morto, né? Ele só quer ficar com o que é dele. Então ele pega, levanta a cabra morta e vai seguindo o caminho dele, né? Pegando de volta o que é dele. Só que o Chico Bento, ele tá desesperado de fome, a gente não pode esquecer isso. E ele vê a família dele morrendo de fome, o que maltrata ele mais ainda. Então ele pede, pelo amor de Deus, pro dono da cabra deixar um pouquinho da carne pra ele dar de comer à família, né? Só que o dono da cabra, ele tá com tanta raiva, com tanto ódio do Chico Bento, que ele arranca só as tripas, joga no chão e vai embora. Né? Então, nós temos também um desprezo, assim, uma humilhação muito grande que o Chico Bento sofre por parte desse homem, né? Enfim, mesmo debaixo sob tanta humilhação, né, o Chico Bento acaba recolhendo ali aquelas tripas e a esposa dele prepara para a família e tal, e alivia, né, querendo ou não, um pouco a fome, mesmo que sejam apenas tripas de cabra. Outro episódio que chama muita atenção é que durante o trajeto, né, o Pedro, que é outro filho do Chico, ele desaparece, né, some, ninguém sabe para onde foi. E o Chico Bento vai desesperado até a delegacia mais próxima a pedir ajuda. E o delegado reconhece ele, né? Reconhece o Chico. Os dois eram amigos, né? O Luiz Bezerra, que é o delegado, e o Chico Bento eram amigos há um tempo. E aí o delegado se comove ainda mais, né? E ajuda a procurar o menino. Depois de um tempo nessa busca, eles descobrem que o Pedro acabou se misturando com uns companheiros de cachaça e o Chico Bento ele acaba se convencendo de que é muito melhor para o menino ficar com esses companheiros de cachaça do que ficar com o pai dele, né? Porque o pai dele estava vivendo numa desgraça infinita. Então ele achou que essa situação acabou vindo por bem, né, pro Pedro. O delegado, como era amigo do Chico Bento, ajudou ele, né? Alimentou ele, a família e tal. E arranjou umas passagens de trem pro Chico, né? E todo mundo irem direto viajar para Fortaleza. Certo? Chegando em Fortaleza, o Chico Bento ficou também, né, no campo de concentração. E lá eles encontram com a Conceição, né? Eles já se conheciam e tal. E a Conceição ajuda eles. Né? Então, com esse auxílio da Conceição, o Chico Bento consegue um trabalho no açude que se chama Tauape. Então, ela manda um bilhete para a dona lá, a senhora que administrava o serviço. E aí ela consegue, né, comover a senhora da administração a conseguir, né, um trabalho para o Chico Bento. Então, isso aí dá certo. A Conceição, isso já no finalzinho do livro, né? Ela adota o Duquinha, que é o apelido, né, pro filho do Chico Bento, que se chama Manuel, que é o filho mais novo, né, o caçula dos filhos dele. E o Duquinha, ele já estava muito doente e tal, e ele precisava muito de socorro, ele estava prestes a morrer. Então, quem olhava para aquela criança dava 2 dias de vida para ele. A mãe dele já estava desesperançosa, achando que ele ia morrer, e o pai também, né? Então, a Conceição, nesse último gesto de misericórdia, vamos dizer assim, ela acaba pegando o Duquinha, levando para casa, e ela cuida dele, né, com todo carinho e tal. E o Duquinha consegue sobreviver, ele vai restaurando a saúde dele aos poucos, enfim. O Chico Bento,
depois de um tempo, né, ele resolve ir para São Paulo para tentar novas oportunidades, porque o emprego que a Conceição tinha arranjado para ele no açude não estava dando para ele se sustentar, né? Eles pagavam muito pouco, então mal dava para ele sobreviver e sustentar a família. Então, o Chico Bento pega ali o que restou da família e eles vão embora de navio atrás de uma outra oportunidade de uma vida melhor, de condições melhores de vida. Bom, a obra é repleta de muita história triste, assim, que você fica deprimido depois que lê, e você fica mais triste ainda quando você imagina que as pessoas realmente passaram por esse tipo de situação, né? Falando um pouco sobre alguns aspectos da obra, né? O 15, ele foi publicado em 1930, então a gente tinha o mundo, né? Tinha acabado de sair da crise de 1929. E aqui no Brasil, tinha uma polarização, né, como tem hoje. Uma polarização de ideologias e tal. Então, os artistas da época, os escritores, eles viram essa necessidade de trazer nas obras um engajamento político, né? Então, daí que vem também essa questão, né, de obras que retratam a realidade social e essas realidades que são absurdamente duras, né, mas é justamente por isso, porque os artistas eles viram que existia essa necessidade de trazer uma crítica social para a arte, né, para a literatura, no caso da Raquel de Queiroz. Nós temos, né, uma obra de caráter regionalista que se passa aqui no Nordeste, mais especificamente aqui no Ceará, né, na região do Quixadá, aqui, a terra da Raquel de Queiroz. Então, nós vemos esse sertão numa narrativa que traz episódios que são bem, como é que eu posso dizer, bem característicos do estado. Né, nós temos esses períodos, né, de falta de água e tal, essas questões que sempre foram um problema, né, vamos dizer assim, na vida do nordestino. E além disso, né, a Raquel também traz, além dessa descrição desses aspectos do sertão, o retrato dos próprios sertanejos, né, dos retirantes, como ela hoje descreve como pessoas magras, né, esguias, queimadas de sol, mas que são pessoas batalhadoras, que conseguem sobreviver e sabem lidar com essa terra que muitas vezes não é fácil, né? Então, existe um forte teor social em O 15, justamente por isso, porque ela foca na realidade das pessoas, né, no local, ela fala da fome, ela fala da miséria, nesse contexto regionalista, né, falando sobre o Nordeste, sobre o Ceará em específico nessa obra. Outra característica interessante, que não é uma característica exclusiva da Raquel de Queiroz, mas dos modernistas, da geração dela como um todo, que é essa linguagem mais simples, né, mais coloquial. Nós temos frases curtas, nós temos frases precisas, né? Então nós não temos a presença da metáfora, por exemplo, em O 15. Nós temos uma linguagem clara e uma linguagem objetiva, uma linguagem acessível a qualquer pessoa da população, certo? Só que isso também também retrata a simplicidade, né, do povo, a questão deles serem pessoas que também não têm estudo, então o linguajar deles também não é tão rebuscado, né? Então, tudo isso se relaciona no momento da construção da obra. Nós também temos um narrador em terceira pessoa, né? Então o narrador é um iniciante, e dessa forma a gente consegue, né, ver todas as dificuldades, os sentimentos dos desenvolvidos do Chico Bento, né, toda a aflição dele ao ver, por exemplo, a família morrendo de fome e o homem levando a cabra embora, ou então quando
ele enterra o filho, né? Quando ele perde o filho. Então, são todas questões muito difíceis e que o leitor sente na pele justamente por conta dessa característica, né, do narrador ser onisciente e trazer com detalhes cada um desses sentimentos que perpassam, né, a vida, o enredo, a história dos personagens. Outra coisa interessante que existe na obra é falando, né, sobre trazendo uma análise mais específica, que a gente observa também muito do mundo patriarcal, né, muito do pensamento machista, do pensamento conservador. E nós vemos também o pensamento feminista, né, a figura da Conceição traz ao livro esses pensamentos, né, nós temos uma personagem que se posiciona enquanto mulher diante da sociedade, uma mulher que é independente, uma mulher que trabalha fora. Então, ao passo que nós temos um pensamento conservador na figura do Vicente, na figura do Chico Bento, nós temos a figura revolucionária da Conceição, né, que é uma mulher feminista que se posiciona, que, enfim, vamos dizer assim, nós vemos na Conceição os primórdios da mulher moderna, né? Acho que a gente até pode dizer que a Conceição é uma mulher moderna, porque ela não liga para essas besteiras, eu não posso dizer que é besteira, né? Mas enfim, para a Conceição, o casamento, por exemplo, não era uma prioridade, ela não ligava muito, né? Ela trabalhava e tal, era independente, e questão de relacionamento, por exemplo, ela não ligava muito. Então nós vemos aqui um pensamento, querendo ou não, revolucionário à época, né? Onde mulheres eram ensinadas a ser donas de casa e elas seriam boas mulheres se fossem boas mães, boas esposas. E a Conceição vem quebrar com tudo isso, né? Isso é muito legal. E, né, para finalizar, como vocês sabem, a Raquel de Queiroz é uma autora da segunda fase do modernismo brasileiro. Então, nós temos algumas características dessa obra que são próprias da escola como um todo, né? Nós temos a influência do realismo, né, em toda essa situação, na descrição dessas histórias, né, difíceis, porém reais, né, duras, porém reais. Nós temos um universalismo no sentido de temáticas, né? Por exemplo, nós vemos a tristeza, nós vemos o sofrimento, então são temáticas universais. Nós temos o regionalismo, o nacionalismo, né, sempre voltado para o que vem da terra, né? O modernismo prezava muito isso, prezava por uma literatura propriamente nossa, né? Então, a Raquel traz isso para o nosso país e para o nosso Nordeste, né? Especificamente o Ceará. Nós temos também a descrição, né, de uma realidade social difícil. Nós temos aspectos culturais também presentes na obra e econômicos nem se fala, né? Então, mais uma vez, né, isso também se relaciona com o realismo. Nós vemos a descrição da vida difícil, né, que os retirantes tinham na época da seca de 15. Nós temos a linguagem coloquial, né, como eu falei para vocês, que esse não é uma característica, obviamente, só da Raquel de Queiroz, mas é uma característica que chama a atenção, né? As obras, muitas vezes na literatura, elas trazem um teor mais rebuscado e tal, e a Raquel de Queiroz, dentro do modernismo, né, e como o modernismo apoiava, trazia essa questão da linguagem mais simples, né, mais objetiva e mais direta. Bom, acredito que seja isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para mais informações, acessem o episódio da roda de conversa, né, que nós fazemos em conjunto, eu, Isadora e Jéssica. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os nossos autores, as nossas obras. E nós vamos falar sobre o modernismo como um todo, né, que é uma escola um pouquinho complicada de entender. E se você assistir ao nosso episódio, você vai entender por quê. Então, um abraço, um cheiro e até a próxima.